Para falar sobre o assunto, nós estamos com o consultor Carlos Guilherme Nozé. Nozé, seja bem-vindo aqui. Obrigado. No cenário econômico. Quando a gente fala de desemprego também no nível gerencial ou de diretores, ou seja, do executivo, é um desemprego diferente nesse momento de crise ou nós já tivemos experiências nesse nível de desemprego que estamos tendo agora com essa crise? Não, pelos dados que nós temos, é um momento único, né? Foi algo extremamente raro e com um tempo de duração e com uma profundidade, né, de redução dos cargos, do número de posições nas empresas muito forte. As crises mais recentes, né, que nós tivemos, elas afetaram muito menos o quadro executivo das empresas e a retomada se deu num período muito mais rápido. Coisa que não está acontecendo nesse momento. Se a gente fizer um paralelo com outras crises recentes que geraram desemprego nesse setor, quais foram recentemente? 2008, né, principalmente. Aquela crise que foi internacional. Exatamente. 2002 para 2003, na eleição do Lula, onde teve uma instabilidade que gerou no mercado, e 2001 com Torres Gêmeas, internet, né, a bolha da internet. Enfim. Então são marcos da economia onde a gente percebe uma diferenciação de postura das empresas no que se refere à contratação de executivos, mas que, de novo, foram muito mais rápidas e o cenário de expectativa positiva ele acontecia muito mais rápido. A gente começou a sentir esse momento, né, de caída do nosso segmento no final de 2014, começo de 2015, e somente agora, depois de 2 anos praticamente, que a gente enxerga alguns sinais de melhoria. Nós vamos imaginar uma certa recuperação, há sinais de recuperação da economia, isso é muito claro. Sim. Evidentemente que agora tem um momento político ainda conturbado, mas os sinais estão todos aí. Se o empresário hoje tem uma determinada empresa e ele tem um profissional que atua numa máquina, opera uma determinada máquina, ele tem um limite para produzir. Se ele está produzindo um pouco menos, tem demanda, produz um pouco mais, mas esse mais tem um limite. Fica mais claro de perceber a hora que ele vai ter que contratar ou acionar uma segunda máquina e contratar um segundo operador ou contratar um outro profissional de outra área, mas enfim, fica muito claro. No caso do executivo, de voltar a contratar esse executivo, tem um tempo diferente, porque eu posso imaginar que alguém que tenha assumido 2 áreas por causa do momento de contenção econômica das empresas, ele tá ficando mais estressado, evidentemente, mas parece que a corda pode ser esticada mais. É assim nesse setor? Sim, esse foi o efeito que aconteceu durante esse período, 2015 e 2016. O que a gente sente é que agora a parte operacional, né, como você colocou, já começa a ter esse efeito de retomada. Isso demora um pouquinho para chegar no nível gerencial. Começa a ter de novo um aumento da carga gerencial, né, nos líderes da empresa. Então, sem dúvida, isso vai acarretar a retomada de contratação de posições que as empresas excluíram ou demitiram há 1, 2 anos atrás. Ou seja, o funcionário qualificado que perdeu, muito qualificado, de situação, digamos, de comando na empresa, que perdeu o emprego, esse é o último a ser contratado? Normalmente, sim. Dentro de uma média, obviamente, sim. né? Nós estamos falando de média aqui. Sim. Sem dúvida, porque, de novo, você primeiro está olhando muito mais o curto prazo da empresa, claro. Como você colocou, poxa, começa a ter uma demanda um pouco maior, preciso produzir mais. A produção, obviamente, é a primeira área onde você vai recrutar profissionais. Não dá para um profissional operar 2 máquinas, em algum momento vai ter um segundo profissional, claro. Mas o nível gerencial, ele tem um tempo de retomada um pouco diferente, ele demora um pouco mais. Então isso a gente sabe que acontece, mas já está acontecendo. De novo, acho que 2016, final de 2016 já deu alguns sinais de melhoria. E agora as empresas começam a olhar exatamente isso que você falou. Há líderes que estão há muito tempo sobrecarregados, trabalhando muito. Obviamente as remunerações também diminuíram, né? Remunerações variáveis, bônus, etc. Então, de fato, você precisa começar a recompor os quadros de liderança das empresas. E na retomada, na recontratação, o valor do salário caiu também do que se tinha, por exemplo, até 2014? Sim, em alguns setores, algumas funções com um pouquinho mais de destaque. Um pouco na lei da oferta e demanda. Enquanto a economia está vindo muito bem, você tinha uma escassez de profissionais. Então, para tirar um executivo de uma empresa, você precisava oferecer um aumento significativo de salário, uma compensação de um hiring bônus, etc. E agora você tem uma mão de obra muito boa no mercado e onde você consegue fazer contratações num nível mais barato do que você tinha há 1, 2 anos atrás. Permita fazer uma pergunta específica. Teve fuga de cérebro, que é uma coisa que nós enfrentamos extremamente, num número muito alto nos anos 80. Fuga de cérebro, só para voltar a esse assunto, é quando um profissional extremamente qualificado, que atua no mercado doméstico, deixa de acreditar no país porque não tem emprego
e aí, ou seja, se formou aqui, é um profissional para o mercado brasileiro, mas acaba se mudando de país, ou seja, isso é uma fuga de cérebro, de gente extremamente qualificada que vai trabalhar para outros lugares. Tivemos isso também? Tivemos, infelizmente, porém não só pelo cenário econômico, acho que muito pelo cenário político e da sociedade. Eu acho que muita gente querendo ter uma experiência fora do país, não só por ter um emprego, né, algumas vezes melhor, mas, de novo, com um cenário de instabilidade, de insegurança, enfim. Então, acho que o país precisa realmente retomar um rumo de crescimento e de melhoria, senão a gente vai continuar perdendo. Ou seja, o pessimismo com as questões institucionais do país, ou seja, a instabilidade política e econômica, isso gera mais do que exatamente querer um emprego? Eu acho que é uma composição dos dois fatores, o econômico e o político. Nesse quesito, muita gente larga, às vezes até tem emprego aqui, mas larga aqui para ir trabalhar fora, às vezes por questão econômica muito 6 por meia dúzia, mas em uma sociedade, uma situação de país diferente do que a gente está vivendo. Rapidamente, tem algum setor específico que está, digamos, mostrando uma recuperação mais rápida? Aqui no Brasil, sim, o setor de bens de consumo, esse consumo não durável, alimento, bebida, a área de varejo começou a ter uma retomada, o que é um bom sinal. Acho que, como vocês colocaram, o índice, né, de inadimplência está um pouco mais baixo, mas ainda está preocupante. Mas as pessoas começam a ter um pouco mais de coragem de consumir um pouquinho mais. Então a gente já começa a ver bem de consumo um pouquinho mais apurado. Agronegócio foi um setor que sofreu muito menos, então também continua tendo bastante volume de contratações. O agronegócio que teve um crescimento gigantesco agora no primeiro trimestre. Exatamente. Então, Zé, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, um prazer. Aqui.